Fala pessoalzinho, beleza? Tudo certo? Bom, seguinte, o que vai estar rolando hoje é que a gente vai estar passando então para a arte do Renascimento, ok? Tivemos uma aula semana passada da arte gótica, da arte média, da Idade Média. Talvez num outro momento eu vou pegar a românica e tal para estar explicando para vocês melhor toda essa parte da Idade Média, mas eu quero ir adiante ao invés de ir para trás, tá? Então, após o gótico, nós vamos começando a entrar aí no Renascimento, ok? Vai estar por essa linha de 1500 até 1600, por aí, beleza? Bom, né, nesse período vocês têm que estar entendendo que já está rolando mais ou menos as 95 teses de Lutero, tá? Livros importantes como o Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, já está rolando também. Dante Alighieri já rolou, com a Divina Comédia, enfim, tá? E é um momento de mudança no mundo, um momento de mudança de pensamentos, de paradigmas, enfim, tá? Na ciência, nas artes, na religião, na filosofia, em tudo. Mas eu vou me concentrar mais nas artes para a gente não ficar meio perdido nisso tudo, tá? Bom, as primeiras coisas que eu quero falar para vocês é que foi uma grande época para estar se entrando em técnicas de desenho e de naturalismo, tá? Mas, mesmo assim, saindo dessa ideia do real, né? Mas também assim, entrando numa pegada mais assim, da razão do homem, tá? O homem ele vira centro do universo, então é a razão do homem, é o homem comandando um todo, ok? E não somente, mas assim a ideia de que Deus comanda tudo bem? Até mesmo na questão estética da figura do homem nas obras, ok? Nós podemos ver aqui, por exemplo, o homem vitruviano é um ótimo exemplo disso tudo, tá? Do que eles buscavam, das perspectivas, das proporções, enfim, tá bom? Bom, vamos lá. Eu também vou trabalhar só Da Vinci e Michelangelo nessa primeira aula, porque é muito extenso. O Renascimento, ele vai... Nossa, tem Rafael, tem Bosch, tem El Greco, tem muita gente para trabalhar. Então eu vou me concentrar mais nesses dois primeiros, para a gente entender mais ou menos a base da coisa, tá? E depois a gente vai trabalhando com os outros em outras aulas. Bom, primeira coisa, vocês podem perceber aí o volume. Diferentemente daquelas obras do gótico que eu mostrei para vocês, enfim, dá para perceber que o volume, ó, a luminosidade dele está completamente já mudada, tá? Então aqui existe um volume, existe todo um trabalho de tentar chegar nas tonalidades, nos esfumaçados da pele humana. A profundidade também ela já muda um pouco, ó. No gótico, dependendo do trabalho, era muito colorido. O coloridão ele vem agora para as vestimentas, ok? Então já muda um todo. E principalmente essa cena aqui. Isso aqui é o principal que vocês têm que analisar. Vocês lembram daquele bebezinho que eu mostrei lá da Idade Românica e depois do Gótico? Que é tudo da Idade Média, aliás. Vocês podem perceber que há uma diferença enorme. Aqui agora eles começam a estar pegando a estrutura dos bebezinhos, a estrutura dos corpos humanos, a diferença entre uma proporção de uma escala humana de um adulto para um bebê, para uma criança de 7 anos e daí vai, ok? Bom, as vestimentas aqui também percebemos bastante essa questão das dobras, como foi mudando as luminosidades, os buracos, né, os sombreados nela num todo, tá? É claro que eu não vou pedir para vocês fazerem com toda essa técnica, enfim, mas eu vou estar mostrando para vocês algumas opções de como estar trabalhando com o Renascimento hoje, ok? Que até alguns artistas contemporâneos fazem. Bom, aqui está a Mona Lisa, uma das primeiras coisas mais importantes que eu tenho para ressaltar para vocês é o formato triangular. Tá? Aqui tem uma espécie de uma pirâmide que ele faz, ó. Existe um triângulo, ela está dentro de um triângulo, no qual é como se fosse uma espécie de uma perspectiva invertida, tá? Então tem como se tivesse um ponto de fuga aqui, as retas saem, e aí esse olhar dela que está bem centralizado, ele faz assim, ó, é como se fossem retas saindo dele, para que isso dê uma dimensão para onde você for, dê a impressão que ela está olhando para você, entenderam? Tudo isso por conta desse formato piramidal, que é praticamente a perspectiva que é usada em ambientes, cenários, enfim, que eu vou estar mostrando já para vocês. Fundo, mais uma vez, esboçado, esfumaçado, aqui mais neutro, enfim. Uma ideia também do que era escuro, que é, por exemplo, aqui muito escuro, aqui claro,
aqui escuro, aqui muito claro, entenderam? Então, assim, o tempo todo trabalhando com essa relação claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, ok? As dobras, as nuances, o volume, tá tudo aí, tá? A quanto o sorriso, essas coisas que muita gente fala, eu nem sei se eu vou comentar muito, que vocês já ouviram falar tanta coisa, com certeza. O importante mesmo aí que eu tenho que deixar claro, acho que é isso daí, tá? É, essas também, né, falam que a Mona Lisa é o Da Vinci, a Mona Lisa é não sei quem. Bom, o que há de realmente escrito que nós sabemos é que a Mona Lisa, o nome dela na verdade é La Gioconda, e ela era a esposa de um mercador, um amigo do Da Vinci, alguém assim que pediu essa encomenda para ele. Beleza? Vamos passar então. Bom, aqui tem um trabalho muito importante dele também, que é da Santa Ceia. E percebam aqui essas deterioridades com o tempo. Isso é muito importante nós sabermos. Por quê? Porque esse trabalho, ele é um afresco e o Da Vinci ele era muito devagar para pintar, né? Não é nem que ele era devagar. Para você pintar um afresco, você tem que ser rápido. O afresco ele é uma solução de pigmentação com cimento fresco. Então, enquanto o cimento está secando, você tem que estar indo pintando, tal. Então, você tem que trabalhar rápido. O Da Vinci ele não trabalhava tão rápido assim. Tanto é que tem muitas obras dele que estão inacabadas, né? Ele não terminou. Ele tem poucos quadros também, se eu não me engano, são 30, alguma coisa assim. Então, assim, ele não tinha uma produção muito extensa, ele caprichava no que ele fazia e ele fazia muita coisa ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele estava aqui pintando, ele estava fazendo ciência, estava fazendo desenhos, estava estudando botânica, estava estudando corpos humanos, estava fazendo poema, ele era tudo, né? Então, assim, muita coisa ficou para trás, principalmente da pintura, que era, assim, vamos dizer, o grande ganha-pão dele, né? É, Então nós percebemos aqui, primeira coisa, a deteriorização de propósito, que não é tanto assim, por exemplo, na obra de Michelangelo, na Capela Sistina, que eu vou estar mostrando mais para frente, porque ele tinha uma certa dificuldade nessa pintura de afresco, ok? Além disso, ele fazia muitos trabalhos com têmpera e ele até misturava essa têmpera junto com o afresco. Essa têmpera aqui, por vezes, era feito no óleo, por vezes era feito com gemas de ovo, com clara de ovo, ok? E aí dava uma resistência com o tempo muito diferente do que os outros caras faziam, beleza? Bom, aqui nós percebemos as linhas, ó, saindo, o ponto de fuga está aqui no Cristo, e aqui, ó, tem várias linhas saindo, ó, entendeu? Uma linha aqui, ó, um desenho de uma linha que ele fez lá no desenho, por trás da pintura, tá vendo? Ó? Essas linhas dão essa dimensão, dão toda essa dimensão na profundidade do trabalho, ok? Bom, eu vou mostrar mais pra frente para vocês com calma também. Aqui algumas invenções dele, alguns desenhos. O Da Vinci, para mim, assim, a grande genialidade dele, para mim, tá mais no desenho do que em qualquer outra coisa. Esboços, cadernos de esboços, e daí vai, invenções e reinvenções e ideias do que poderia ser feito. Ele tinha um sonho muito grande de voar. Criou protótipos de asa delta, de helicóptero, de coisas assim. Tanques de guerra, armas de guerra. A maioria dos desenhos dele era feito num lápis muito bacana que chama lápis sanguínea, então por isso que tem esse tom mais avermelhado. Percebam aí armas de guerra, enfim, aqui um protótipo, um esquema de roupa de mergulhador que ele também fez, beleza? Essa parte é muito importante porque o Da Vinci, ele, ao tudo que eu li, ele ia nos leitos de morte para pedir autorização para as pessoas que estavam indigentes, né? Pessoas assim sem muito recurso, enfim, para estar estudando essa pessoa depois. Ele abria essas pessoas depois e até por um tempo ele foi considerado, entre tantas coisas, bruxo, sei lá o quê. Isso são todas lendas, né? Mas assim, o que nós temos de certo é que ele abria esses corpos, ele estudava, e se não fosse o Da Vinci, assim, a medicina estaria muito atrasada. Nós devemos muito a ele por essa questão científica também, tá? Então, ele abria os corpos, fazia toda essa parada, estudava corações, estudava as córneas do olho, como era nosso olho, como funcionava a nossa visão, como funcionava nosso cérebro, como funcionavam nossos músculos, enfim. Ele foi atrás de tudo isso, né? É bem bacana. Aqui uma ideia de piramidal, que eu falei para vocês, né? Da pirâmide que ele colocava na Mona Lisa, que é bem bacana para dar essa solução de perspectiva e de olhar lúdico, né? Enfim. É, e aqui vai entrar Michelangelo, tá? Bom, Michelangelo é o seguinte, ele era um cara turrão, ele era um cara que ele tinha
sério problema com o Da Vinci também. Na verdade, não era do Da Vinci pro Michelangelo, era do Michelangelo para o Da Vinci, né? Que ele tinha não sei se a gente pode falar, mas ele tinha assim uma competição, né? Que era dele, ele queria ser melhor, tal. Por várias vezes, há relatos que ele dizia assim, que por exemplo o escultor é melhor do que o pintor, né? Ele se negava por muitas vezes a ser pintor, porque o Da Vinci era um pintor. Enfim, então tinha essas coisas, era um cara que era meio antissocial, tal, há indícios também de homossexualidade, enfim, mas enfim, isso é coisa dele, né? Vamos estudar a obra dele, que é o que vale. Aqui está Davi, que é um trabalho muito bacana. Podemos perceber aqui no Renascimento todo o naturalismo, a ideia do contraposto, que é o que? Onde uma perna segura todo o equilíbrio do corpo. Isso aqui se chama contraposto, tá bom? Uma técnica renascentista muito usada principalmente na escultura. Outra coisa também bacana na escultura do Michelangelo é que você percebe as veias, nós percebemos toda a noção de naturalismo, de músculos jogado na escultura. Percebemos também que essa cabeça ela é maior de propósito, porque essa escultura ela é bem maior do que a proporção da escala humana. E aí você vendo ela de baixo, né, conforme você viu onde ela ia ficar, você tem uma noção melhor, ela vai encaixar perfeitamente na escala que deve ser vendo de baixo ela, tá bom? Que mais, que mais, que mais, que mais? E é isso. Então, assim, como escultor, não tenho o que falar para ele. Aqui está um trabalho da Pietà com naturalismo em movimento, em prática de novo. Só que como escultor ele ainda era um cara muito bonzinho, eu acho, sabe? O Michelangelo, a genialidade do Michelangelo mesmo, assim, o que nós podemos chamar atenção, assim, nossa, esse cara enlouqueceu nessa hora, foi quando ele começou a pintar. Tá bom? Por quê? Porque quando ele foi convidado para fazer a Capela Sistina, primeiro que ele já dizia para o Papa que ele nem era pintor. Mas o Papa queria porque queria, não sei se era uma coisa, eu quero, birra, né? Eu quero que seja o Michelangelo que vai pintar, enfim. E o cara foi lá e fez. Foi lá, pintou, desenhou, fez tudo como a fresco, vocês vão perceber que é completamente diferente do Da Vinci, né? Só que, apesar disso, ele fez muitas pessoas nuas, ele fez muitas coisas assim na capela que foi uma afronta direta com a igreja da época, e isso, para mim, é uma das maiores provas da Renascença, tá? Uma delas foi esse quadro, essa parte da Capela Sistina, onde tem alguns beijos gays, tá? Isso é nítido no trabalho dele. Outra coisa que se percebe muito é muitas mulheres que tinham músculos. Então, assim, isso prova duas coisas. A primeira, não importa o seu trabalho, a questão é realmente você fazer no seu formato. Então, essa sacada de você fazer, por exemplo, o que ele sabia fazer eram corpos masculinos. Então, ele usa esse corpo masculino no corpo feminino, sem se importar, é o trabalho dele e pronto. E isso é bem bacana de vocês verem todos os artistas de todos os períodos, tá? Para que vocês também não fiquem nessa pegada de eu tenho que fazer assim, eu tenho que copiar isso, eu tenho que copiar aquilo. Não copia nada, faça da sua forma, o seu jeito de fazer, ok? Os corpos nus também, então quer dizer, não tinha igreja com corpos nus dessa forma, que ele pintou de repente num afresco, num teto de uma capela católica. Então de repente ele chega, pinta todo mundo peladão lá em cima, isso dá um baita de um furor na época. O Papa ficou completamente revoltado com Michelangelo, mandou apagar tudo, Michelangelo ia lá e refazia de novo, e daí ia. Então isso assim deu uma polêmica muito grande na época. Quando o Papa comentava dos corpos nus, Michelangelo respondia que é a ideia de imagem e semelhança de Deus, e por que temos que ter vergonha dessas, já que o próprio Deus nos criou assim. Então, assim, é uma prova de renascimento essa Capela Sistina num todo, tá? A pintura dele, enfim. Aqui tem uma mulher, por exemplo, que vocês podem perceber os músculos, ó. Toda uma estrutura masculina